Instituto Locomotiva, né, mostrou que 78% dos brasileiros defendem que as Big Techs sejam responsabilizadas legalmente pelo conteúdo que elas publicam, né? Eu pergunto a vocês, qual é a avaliação de vocês em relação a isso? Quer dizer, isso é uma carta branca para o governo entrar de solo e regulamentar essa questão? Como é que vocês avaliam isso? Eu acho que o caminho da regulação, a gente nunca regula, mais do que regular as empresas, você tem que regular a atividade, né? A regulação da atividade. Porque senão ela se transforma, na percepção de muitas pessoas, uma caça às bruxas, né? E ela acaba também tendo um grau de validade muito pequena, né? Quando você regula muito uma empresa X, Y, Z, né? Você tem ali um grau de enforcement e um grau também de perenidade dessa lei de um prazo muito pequeno. E aí eu acho que, na verdade, a gente tem que fazer, e é o caminho que está fazendo, nós temos ali já um marco civil da internet, ele pode ser modulado, pode ser melhorado, né? No sentido do enforcement, da obrigação do cumprimento do marco civil. Mas não pode ser uma carta branca para o governo, né? Não pode ser uma carta branca para regular do jeito que quer, mas é entender, a partir desse desejo da pesquisa, e junto com outras pesquisas também importantes, né? Em outros cenários de pesquisa, qual caminho o Brasil quer seguir, né? E aí a grande pergunta, quando a gente quer regular, no Brasil a gente tem 30 mil projetos de lei, né? A gente tem um projeto de lei, né? A gente tem um tesão regulatório, que eu falo, né? E eu acho que o grande desafio não é nem tanto a regulação, mas é como a gente vai cumprir a lei, porque a gente já tem, né? Tanto no âmbito civil, no âmbito penal, algumas regras que podem ser aplicadas, né? E adaptadas no mundo digital. Quando você fala ali da calúnia, né? Quando você fala também do uso da informação para difamação, será que a gente não pode usar esses mecanismos que nós já temos, em vez de criar novos mecanismos? Então, acho que a gente tem que entender isso. Como a gente pode já utilizar a lei que existe, né, para aplicar no contexto atual. Em segundo lugar, não regular a empresa, a Big Tech Y, X e Z, mas regular a atividade como um todo, né? E no caso específico aqui, a gente está falando de fake news, né? Então você tem alguns modelos que você pode estar, mas o grande desafio que existe da fake news não é só fake news. Com a digitalização da sociedade, nós temos um aumento, por exemplo, dos golpes digitais. E se a gente olha fake news e golpe digital, o grande desafio que nós temos ali é da educação, né? Como o governo, como essas empresas, como a sociedade pode se unir, e os meios de comunicação podem se unir para ajudar a educar as pessoas. Porque a maioria das vezes, quando se cai no fake news e quando se cai num golpe, se cai devido a uma falta de formação. E esse é o grande desafio, em última instância. Tem uma pesquisa recente, com isso eu vou concluindo, em que fala que um jovem de 15 anos, isso no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro, 52% dos jovens de 15 anos eles não conseguem distinguir a opinião do fato. E olha que a gente está falando nem de opinião e notícia mentirosa e fato, né? Quando chega no Brasil, esse número aumenta para 63%, 70%. Então, a gente vê que o problema que tem relacionado à fake news é um problema estrutural relacionado ao nosso modelo de educação, né? Então, assim, como a gente pode atuar nesse sentido? Né? Como a gente pode atuar para melhorar no sentido de educar melhor criticamente as pessoas, para que elas possam discernir de maneira mais clara o que é fato, o que é opinião, o que é falso. Agora, E o grande desafio que existe da fake news também. Ah, Hum. desculpa, Luiz. Não, não, não. Continua o teu O raciocínio. grande desafio que existe da fake news não é nem. Porque a fake news, quando ela é notória, né, quando ela é clara, ela é tranquila, mas é a desinformação, quando ela está misturada com vieses, né, de informação verdadeira e informação falseada. Então, aí está o verdadeiro desafio. Porque quando é notória, quando ela é escancarada, né, ela é fácil de rebater. E aí tem um grande problema. Vou criar agências, né, para dizer o que é fake news ou não. Até que ponto é fake news escancarada? Até que ponto é opinião? Até que ponto essa opinião, na verdade, é uma interpretação?
Então, assim, tá vendo como a gente começa a entrar num campo que é muito complicado, né, de um Estado querer regular a opinião, querer regular, né, a atuação da própria liberdade de expressão e caminhar para um Estado autoritário. Esse é o grande desafio que nós temos hoje em dia. Agora, Daniel, não seria o caso de você regulamentar a presença de empresas na rede? Porque, deixa eu explicar, eu sempre achei, quer dizer, o blog sempre achou que a fake news, o golpe na internet, ele é uma atividade comercial lucrativa. Ele não nasceu apenas para fazer né, a briga entre esquerda e direita. Ele existe, esse tipo de conteúdo existe na internet com objetivos comerciais. Tem gente ganhando dinheiro na rede com isso. Quer dizer, não só quem produziu, mas quem realmente produziu, como empresa, como agência digital, seja lá o que for, quem está pagando para aquele troço ir ao ar, a própria Big Tech que está recebendo aquilo e não está checando se o conteúdo é verdadeiro ou não, atinge alguém ou não, ela simplesmente recebeu para publicar, ela publica e, se bobear, ainda impulsiona. Quer dizer, então, essa atividade comercial que existe por trás da fake news, da desinformação, é que dá lucro, e está dando lucro para alguém, não só dividendo político, mas também está dando dinheiro para alguém. Não é aí que o governo deveria atuar. Você, por exemplo, a publicidade na televisão, você tem o CONAR. Se amanhã você tiver uma publicidade no ar que não cabe, não tem sentido aquela publicidade estar no ar, o CONAR aciona e retira aquele troço do ar. Não seria o caso da internet você também ter um órgão regulador para chegar e dizer, olha, quem é que está produzindo isso? A Uhum. mando de quem produziu? Quem pagou por esse conteúdo? Quem está veiculando e aonde? Quem está recebendo e não está checando? Quer dizer, essa atividade comercial, se você bem controlada, você não evitaria aí uma boa parte da fake news, dos golpes na internet? Eu acho que tem essa dimensão da educação, como eu comentei, né, que eles chamam de pré-booking, né, que é você atuar de maneira preventiva anterior. Eu acho que um outro elemento também que pode ser feito, quando a gente fala de divulgação de notícias, é justamente o que a gente chama de checagem colaborativa, community notes. O Twitter, né, agora o X, ele está fazendo isso e tem feito de maneira muito eficaz, né? A própria comunidade conseguindo fazer essas checagens, né? Não agências específicas e com um grau de acuracidade muito maior, às vezes, do que próprias agências específicas ou órgãos reguladores, né? O grande desafio que nós temos quando a gente fala da internet é a escala, porque no primeiro momento as redes sociais elas não são plataformas de informação, são plataformas onde as pessoas distribuem as informações. E sim, identificando as pessoas que distribuem aquelas informações falsas, sim, é necessário a atuação, e é uma atuação muito forte, né, contra esse tipo de atuação. Então, você tem ali no próprio Código Civil da internet o aspecto do jurídico. Você entra com ação judicial, você entra com representação judicial, e essa já são, e isso com multas, né? E deve ser cumpridas. O que eu acho que a gente pode fazer ali é modular para que seja muito mais eficaz essa atuação ali do judiciário, né, em casos concretos específicos. Você pode também criar modelos de escalonamento, né? Outra coisa também seria bem interessante é criar APIs, ou seja, quantas notícias falsas, por exemplo, as redes sociais retiram, né? Qual o volume? Que informações são essas? Então a gente pode criar ali um dashboard informativo e público, onde instituições da sociedade civil podem se conectar através de APIs para poder fazer esse acompanhamento também do trabalho que tem, né, das diversas empresas. Então você pode criar APIs públicas informando, olha, a gente tirou X milhares ou X milhões de notícias falsas, a gente desmonetizou tantos canais, a gente fechou tantos canais, porque isso também permite uma maior transparência, né? Transparência. E se nós, por acaso, caminharmos para ter um órgão que possa estar fazendo isso, de todos modos, a transparência ela é essencial, né? A possibilidade de checagem
do porquê foi tomada aquela decisão, né? E para que órgãos e para que pessoas ou empresas foram tomar aquelas decisões, porque a falta de transparência é que gera desconfiança, né? Seja no âmbito privado, seja no âmbito público. Então, acho que sim, é necessário caminhar, de repente, por um community notes, por APIs e critérios que sejam transparentes, colaborativos e abertos, onde as empresas possam estar publicando e possam ser verificadas as publicações de desmonetização, fechamento de canais, né, e número de publicações que foram diminuídas ali, ou foram retiradas devido a ser uma fake news ou opinião ruim, ou É, criminosa, no caso. Porque opinião ruim não é crime, mas opinião criminosa sim, né? uma coisa que me chama a atenção é que o setor de telecomunicações, você tem um regulador. O setor de radiodifusão também tem regulação. E para entrar nesses setores, você tem que ter registro, você tem que estar sujeito às determinações do regulador e tudo mais. Publicidade também tem regulação. Quer dizer, todas as áreas têm regulação, menos a digital. Se a gente olhar, qualquer um cria uma agência digital, qualquer um publica na internet o que quiser, ganha dinheiro com isso, ninguém presta conta, ninguém paga imposto, ninguém, não, não há uma coisa, não é uma coisa clara. Pode até pagar algum imposto, né, mas aí já no nível lá da plataforma que tá recebendo o conteúdo, não necessariamente a empresinha que está ali embaixo que emite o CNPJ. Aliás, a nota fiscal, porque às vezes você tem muita empresa digital que diz que é digital, mas você olhar, não tem CNPJ, não tem nada. Vai com o CNPJ de outra empresa, né? E fatura. Quer dizer, essa regulação, essa necessidade de você ter um setor mais claro, né? Uhum. Operando mais claro, não seria importante, porque, por exemplo, isso resguardaria a própria Big Tech. Porque ela vai olhar e vai dizer o seguinte: vem cá, quem é você? Qual é seu CNPJ? Você tá regulado? Está no setor regulado? Você, sei lá, tem um atestado de funcionamento de um regulador? Quer dizer, então você teria um enquadramento, né, dessas empresas para você amanhã responsabilizar. Olha, não, a culpa é de fulano de tal aqui, ó, no CNPJ, vai lá e pega ele. Eu só recebia. É o que a Big Tech normalmente reclama. Não, eu só recebi. Sim, só recebeu, mas também não checou, não viu quem era, meteu no ar e ganhou dinheiro com isso. Teria que ficar bem claro assim, regular o quê? Regular quem está colocando a propaganda, que tipo de propaganda? É propaganda, é curso, é venda de produto, é venda de serviço, é uma agência de publicidade, é uma agência de propaganda, é uma pessoa física, um microempreendedor, que às vezes não tem nenhum MEI, que é a maioria dos empreendedores do Brasil. Então a gente tomar muito cuidado também, porque assim a gente pode acabar matando o próprio empreendedorismo, né? Quando você pega ali, né, as redes sociais, ela se transformou também como principal fonte de renda de milhões de brasileiros, né? Milhões de brasileiros. E aí, sim, a gente vai regular a atividade, então só pode impulsionar quem for PJ, né? Ou então, se for pessoa física, pode impulsionar até o teto X, Y, Z. Entende que a gente vai gerando uma complexidade que pode acabar impactando, querendo regular as big techs, né? Os grandes, eu acabo impactando todo um ecossistema de micro e pequenos empreendedores que vivem das redes sociais, Agora, né? Algum tempo atrás, quando, por exemplo, alguns juízes chegavam e derrubavam o WhatsApp do Brasil inteiro, é, por causa de uma ação penal específica, de um crime específico, de uma pessoa específica. Então, quando a gente fala de crime, a gente tem a primeira coisa que existe dentro do princípio penal é você individualizar quem está cometendo aquele crime, né? Porque a pena ela tem que ser específica da pessoa, senão a gente vai criar um tribunal de exceção, né? ô, Um tribunal onde condeno de pessoas de maneira difusa. Isso mas, também não é positivo. Daniel, mesmo sendo um microempreendedor, hoje em dia, se ele quer ganhar dinheiro numa plataforma de internet, numa rede social, ou na própria internet em si, ele tem que ter um CNPJ. Porque ele vai lidar com empresas, ele vai lidar com um mercado que é todo regulado e tem seu CNPJ, e ele vai ter que apresentar uma nota fiscal daquele serviço. Quer dizer,
Então, assim, não há esse impeditivo, isso não vai impedir de amanhã você ter, você fazer comércio eletrônico na internet, mas quando você começar a ganhar dinheiro na internet, você, obviamente, você vai ter que pagar imposto. Não tem, não Mas escapa isso é óbvio disso. para a gente, né, Luiz? Isso é óbvio para a gente. Vou dar um exemplo. Na advocacia, tá? Advocacia eu posso atuar de uma pessoa física também, na advocacia. Sou um prestador de serviço pessoa física. E há muito tempo já existe o advogado criar a sociedade de advogados unipessoal. É muito melhor eu poder me organizar, me estruturar, separar a pessoa física da pessoa jurídica. E a gente falou de advogados, pessoas que passaram na prova da OAB, fizeram universidade. E mesmo assim, a ampla maioria dos advogados autônomos não abre a sociedade unipessoal, né? Então existe ali uma dimensão da educação, de educar, de entender. Poxa, e eu concordo 100% contigo. Pô, eu tenho uma empresa, né? É muito melhor eu separar a pessoa física da pessoa jurídica, separar a caixa, ter uma visão contábil, visão financeira. Mas quando a gente vai para o povão, a maioria das pessoas, né, elas não são assim. Então, acho que tem um desafio ali, na verdade, é de empreendedorismo no Brasil e de maturidade em relação ao empreendedorismo, né? É, é, Então, esse é o grande desafio, né, que nós temos. é complicado. Agora, vamos lá. Você colocou, quer dizer, o teu pessoal me colocou a seguinte informação. Que a pesquisa mostra assim, que a maioria dos entrevistados quer uma ação efetiva contra os responsáveis pelas fake news. Mas agora, quais medidas seriam realmente importantes para você coibir? Eu não acredito que você vai acabar com a fake news. A fake news ela é um mal da sociedade, né? Agora, como você pode criar algum dispositivo, alguma coisa que você automaticamente você force, né, a uma redução drástica da fake news no país? Cara, essa é a pergunta que o mundo inteiro está querendo responder, né? E a gente não tem ainda essa resposta. Como eu comentei, o primeiro passo, eu acho que passa pela educação, isso do mundo inteiro, não é só o Brasil. No Brasil, acaba se mostrando em algumas pesquisas pior. Eu acho que, de maneira bem concreta e objetiva, essas community notes, que é a colaboração para checagem de notícias feitas pela própria comunidade, ajuda muito, tem se mostrado eficaz. Um outro caminho também, os meios de comunicações mais tradicionais, ou quem trabalha com agência de notícias, você tem a possibilidade de autenticação técnica. Então, quando eu publico uma notícia, já existem movimentos, né, de criação de selos, né? E aí a pessoa pode clicar ali naquele selo e saber quem publicou, de onde publicou, dando maior autenticidade, né? É um caminho, né? Mas ainda a adoção desses selos ainda não é ampla, né, pelos meios de comunicação, mas isso ajudaria. Ó, tem um selo. Mas esse é o grande Agora, desafio, porque você pode até falsificar, em certo modo, o selo também, né? pois é, né, eu ouvi também, assim, eu ouvi também em relação ao selo o seguinte, dizendo assim, olha, você vai criar, entendeu, um ECAD para cuidar da autenticação de noticiário, de conteúdo, e esse cara vai cobrar para te emitir o selo, e aí você ganha, você cria um novo mercado pujante, o mercado do Isso. selo, da certificação. Tem que ser descentralizado, né? Não pode ser o mesmo. Porque quando a gente pensa em selos, a gente pensa no mercado muito centralizado. Por isso que o Community Notes, de maneira descentralizada, ele acaba sendo muito eficaz no mundo da exponencialidade. Então, né, existe um desafio muito grande. E eu acho que outro desafio também é justamente isso. Cara, a gente tem que individualizar, personalizar, né, as ações concretas onde há difamação, onde há uma ação criminosa, né? Fortalecer ainda mais o próprio marco civil da internet. Como é que eu posso fortalecer aquilo que já existe, né? Aquilo que já existe. Eu acho que esse é o grande desafio. Como é que eu posso criar mais exigência, mais enforcement, né, em relação àquilo que já existe? Certo. Agora, vem cá, essa pesquisa mostrou assim que ela tem um índice maior na ala de esquerda, né? A preocupação é maior na ala de esquerda do que na ala de direita. Por que isso? A esquerda não sabe lidar com o problema e por conta disso reage?
O que que aconteceu, Uhum. né, nos dois lados que criou essa percepção da pesquisa? Ótimo. Eu acho que isso tem a ver com a própria estrutura epistemológica de quem é de esquerda e quem é considerado de direita, né? Isso anterior a fake news, anterior ao mundo digital que nós vivemos. Geralmente, quem tem uma ideologia mais de esquerda, isso em geral, né, tem uma tendência a ter um governo mais centralizado, né? E geralmente quem tem uma tendência mais de direita, isso de maneira geral também, né? É claro, depois você pode matizar em várias vertentes. Tem uma dimensão mais de governo neoliberal, então menos governo. Então, quando se fala na criação de órgãos, quando se fala em regulação, quem tem uma tendência a mais Estado, no caso, esquerda, é mais favorável, né? Quando se fala em regulação, se fala em dimensão mais de atuação estatal, quem tem um viés mais menos Estado tem uma tendência em contra. Isso é anterior à questão de fake news, anterior de mundo digital, né? Isso é uma tendência para quem tem um posicionamento político mais de um lado do que de outro, né? Claro que agora com o mundo digital, acaba aumentando essa diferença entre os dois posicionamentos. Agora, você acha que existe também, assim, alguma coisa relativa assim à esquerda achar que não, eu é que trafego a verdade na internet e a direita só a mentira. Aí a mentira e a direita pelo seu lado também diz assim, não, o que eles falam é fake news também. Há esse jogo de empurra, né, eu sou o produtor da verdade. Essa briga, essa É. constante briga política, né, de quem é que está segurando a bandeirinha da verdade na internet, né? Quer dizer, existe Bom, isso, é muito disso também, essa reação? quando nós temos um viés ideológico, que é uma deformação do que é a verdade, né, os fins acabam justificando os meios, né? Então, mesmo que isso seja falso, mesmo que seja falso, como vai beneficiar o todo, ele acaba se transformando em verdadeiro, entendeu? O fato ele é instrumentalizado em busca daquele fim último, mesmo que os meios sejam meios errados. Isso pode ser dos dois lados. Mas acho que o problema ele é anterior a isso. Nós estamos numa sociedade relativa. Há 100 anos, nós, enquanto sociedade, já afirmamos que a verdade não existe, né? E enquanto sociedade, que é uma sociedade relativista, que é a nossa sociedade, se a verdade não existe, o que prevalece? Aquele que se impõe enquanto verdade. Aquele que possui mais força de convencimento. E esse convencimento ele pode vir por vários caminhos. Um caminho político, um caminho econômico, um caminho da imposição física, da força, né? Até criminosa. Então, numa sociedade que já abnegou e já afirmou que não existe a verdade, tudo é força. Então, numa sociedade relativista, onde se prega o diálogo, na verdade, não existe. Então, o que nós precisamos pensar é o que é a verdade. Porque a gente está falando de fake news, eu tenho a verdade, tu tem a verdade, eu tenho a verdade subjetiva, tu tem a minha verdade subjetiva. Mas se num mundo onde só existe verdades subjetivas, como consequência, é a briga que nós estamos vivendo. Consegue compreender o que eu estou dizendo? Então, o problema que nós temos é um problema filosófico, epistemológico, anterior à direita e esquerda, anterior à dimensão política e econômica, nós queremos viver numa sociedade relativista? Essa sociedade relativista está como produzindo isso, uma sociedade onde não existe diálogo. E o diálogo não é apenas a conversa entre duas pessoas, diálogos, né? O logos, a conversa entre duas pessoas, mas também diálogos é a conversa através do logos. Ou seja, qual é o elemento objetivo exterior a nós, a mim, Daniel, a você, Luiz, né, que é exterior, em que juntos nós dois, enquanto sociedade, vamos buscar. Existe a verdade objetiva ou a verdade é apenas subjetiva? Porque se a verdade é apenas subjetiva, a gente sempre vai caminhar para uma sociedade onde não existe o diálogo e existe sempre o confronto de forças.
e vence e impera a força que supera. Então, falar que uma fake news é verdade faz parte dentro de uma lógica do que impera é a força, seja econômica, seja física, seja social e seja política. É a lei, no final, é voltar a um período anterior ao surgimento das próprias sociedades, a lei da selva, né? A complicação desse negócio é que normalmente um lado diz que o outro produz fake news, quando na realidade o outro lado está expondo um ponto de vista. Às vezes é um ponto de vista, mas eu, enquanto bom militante do meu lado, vou dizer, não, esse cara está mentindo, isso é uma mentira completa e coisa e tal. Quer dizer, eu nego a Mas se tudo é possibilidade de ponto qualquer de negócio. vista, qual o melhor ponto de vista? Então, E eu o acho que que é o melhor? ele não existe, mas quando você Se não diz que a Terra é existe, então plana, é a bagunça que nós estamos vivendo. não, Se o melhor não existe, então não, vale tudo. depende de tudo, depende do tudo, porque, por exemplo, dizer que a Terra é plana é meio complicado, Mas né? ela é uma coisa terrível, e concordo. Quem fala que a Terra é plana é um idiota, é um imbecil. Só que, se esse imbecil, hoje no mundo relativista, onde tudo é válido, tudo é opinião, se esse imbecil ele tem recursos financeiros, políticos e econômicos, se transforma na verdade. Esse é o desafio, tá É, entendendo? É isso. os romanos antigos diziam que na guerra a primeira vítima é a verdade, né? Quer dizer, o primeiro a morrer Exatamente. é a verdade, né? Quer dizer, então, porra. Exatamente. O problema que a gente está vivendo hoje não é político, não é econômico, não é de direita e esquerda, mas de uma sociedade que abnegou de maneira humilde a discutir sobre o que é a verdade, sobre o que é a bondade, é a discussão do que é o bem comum, né? É de buscar esse diálogo que não é só entre duas pessoas e duas opiniões, mas existe um terceiro elemento que é superior, que ultrapassa apenas a própria opinião entre os dois, né? Como é que a gente pode construir isso? Qual é esse caminho de futuro que nós queremos? É possível, não é possível? Quando a gente abnega da possibilidade de verdade, a gente está abnegando da possibilidade justamente de construção desse diálogo sadio. E aí vira essa guerra, né? Tá, mas Daniel, vem cá, como é que É você crazy, é concilia? loucura. Como é... Tá, mas como é que você vai conciliar o que como é que você vai conciliar a liberdade de expressão dessa situação? Entendeu? De você confrontar se aquilo é verdade ou não é. Ótimo, boa. Porque, em primeiro lugar, justamente nessa visão subjetivista e relativa do mundo, a gente considerou liberdade fazer tudo aquilo que eu quero. Liberdade não é fazer tudo aquilo que eu quero. A liberdade, enquanto virtude, é a capacidade do ser humano, através da sua inteligência, descobrir o que é o bem e o que é a verdade, né? Então, através das inteligências, o ser humano busca descobre o que é verdade. E através da sua vontade, ele busca aquilo que é bom e que é bem, o bem. Então, a liberdade, ela vem junto com aquilo que a gente chama responsabilidade. Então, todo ato, ele só é verdadeiramente livre se eu sou capaz de responder e respondo pelos atos em que nasce da minha liberdade. Então, por exemplo, eu estou andando na rua e jogo uma pedra na cabeça de alguém, né? Eu tenho que responder por aquele ato. Então, a liberdade de expressão é a capacidade de buscar com a inteligência a verdade, de executar com a vontade o bem e responder pelos atos, né? E é toda a construção. A partir disso se constrói todo o sistema jurídico que nós vivemos enquanto país, né? E desses princípios jurídicos eu tenho uma individualização da pena. Então, quando alguém comete um crime, esse crime se elege nula pena, se não tem lei falando que aquilo é crime, eu tenho que especificar, isso é crime. E nós já temos várias leis. Muita coisa que sai na internet é crime de difamação, é crime de calúnia. E eu tenho que individualizar a pena, porque senão eu entro num regime onde eu penalizo a massa, um grupo. E isso é terrível, porque em nome do bem eu posso criar um regime, justamente um regime autoritário, né? É. E como é que a tua associação se insere nesse contexto aí? Como é que vocês têm trabalhado em relação a isso? Ah, maravilhoso, olha só. Nós somos uma associação, que é uma associação de tecnologia dentro do direito, né? Um caso recente, o Felca, né? O Felca, ele, né, denunciou uma coisa que já é denunciada há muito tempo, mas conseguiu ter uma viralização, e é importante das redes sociais nisso,
né? A viralização das redes sociais, de um conteúdo que ele não quis monetizar, mostrou, escancarou aquilo que todo mundo já sabia, né, da instrumentalização de adolescentes e crianças em busca do fim do lucro, né, destruindo a infância e a adolescência. A partir disso, isso foi noticiado nos meios mais tradicionais e teve uma força de atuação maior. Mas isso só foi possível. E aí, quando ele começou a fazer isso, várias pessoas começaram a fazer o quê? A difamá-lo, falando que ele era pedófilo, falando que ele era, né, ele fazia essa adultização. O que ele fez? Ele fez a prova digital. Então, ele utilizou uma low-tech que digitalmente ele conseguia e autentificar de maneira digital esses conteúdos difamatórios e entrar com um processo judicial, né? Antigamente, a gente teria que fazer isso como? Você tinha que printar, imprimir, ir no cartório, era caríssimo. E você fazendo isso digitalmente é barato. Então, isso é uma low-tech da B2L, a Verifact faz isso, né? Então, você consegue, através da tecnologia, democratizar o acesso à justiça, né? Então, você tem plataforma de mediação e conciliação online. Você pega o consumidor.gov. Consumidor.gov, que é a plataforma do Ministério da Justiça, é uma plataforma de negociação entre as partes, direta entre as partes, que é mais rápido, é de graça e que resolve o problema. 80% de eficácia, que é maior do que a eficácia da própria justiça, dos tribunais. Né? Foi feito pelo Ministério da Justiça. Você tem um mercado, né? Você tem o plataforma de mediação e conciliação, que é para isso. Plataformas de análise. Olha, vou entrar com um processo judicial. Vale a pena entrar com esse processo judicial? Qual é o custo? Não é melhor mediar e conciliar? Então, você tem plataformas de jurimetria, que é estatística aplicada ao direito, de análise de contratos, né? Quantos contratos milhares de empreendedores fazem, né? Ou não fazem, como você falou, não abre um PJ, isso acaba gerando problemas de relação, né? Impactando economicamente na economia e na vida do empreendedor. Então, você tem plataformas que ajudam, junto com advogados, óbvio, né? A fazerem contratos que o empreendedor, o microempreendedor, ele pode ter uma maior segurança jurídica, né? Então, a B2L, que é a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, são plataformas, né, de tecnologia que ajudam a democratizar o acesso à justiça, ter maior transparência dos dados, ter maior auditabilidade dos dados, maior enforcement também dos dados jurídicos, para fazer com que a justiça realmente chegue a todas as pessoas. Agora, tem uma questão. Isso você está lidando, você está falando de um mercado que existe, um mercado real. Agora, o que não falta, por exemplo, no Instagram ou no Facebook, e nas plataformas já, é o estelionato, né? É o estelionatário vendendo produto que não existe, pedindo dinheiro para determinado curso, né? Que você vai ver no final das contas, não tem nada, o cara não existe. Depois que você pagou, fez o Pix, acabou. Se ferrou. Quer dizer, como evitar esse pessoal? Porque são dois lados, né? Quer dizer, tem um lado que é uma briga comercial, uma disputa que você não gostou do serviço prestado pela é uma coisa. Agora, a outra é você não. Você comprou um serviço que não existe. Quer dizer, é um estelionatário do outro lado da ponta te vendendo uma coisa que as Big Ótimo. Techs não atestam, né? Quer dizer, que aquilo ali é um produto real, que aquilo é uma empresa real séria, né? Quer dizer, como fazer isso? Porque, em primeiro lugar, é muito difícil. Assim, vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho que passa pela educação. A pessoa vai comprar um curso, um produto ou um serviço, ela tem um consumidor.gov, ela tem plataformas que você pode verificar reclamações relacionadas àquele produto ou serviço, né? Você pode fazer isso enquanto consumidor, tá ok? E segundo ponto, quando cai numa fraude dessa, uma coisa que a maioria das pessoas não fazem é denunciar. É necessário denunciar. Porque quando você faz a denúncia, aquilo vai gerando um conjunto de provas para a investigação. E a gente está vendo várias ações da Polícia Federal nesse sentido, que nascem de denúncias. Então, quando eu não denuncio, eu não consigo é, é, justamente ir atrás. Mas existe um desafio muito grande. Vamos supor, né? Eu sou um cara que começou agora, minha empresa agora. Em que momento, né, eu posso começar a vender algo? Né? E quando a gente fala a lógica da internet, está falando a lógica da startup, a lógica do MVP, a lógica da prototipação. Muitos produtos nascem, surgem como hipótese. Será que vai dar certo? E se eu crio um conjunto de barreiras iniciais, né?
em que, olha, só pode anunciar na internet se cumprir A, B, C, D, E e F, eu mato o empreendedorismo. E aí, em nome do abuso, eu não posso condenar o uso. Esse é outro princípio também. Em nome de abusos, eu não posso condenar o uso. O que eu tenho que fazer é justamente isso: identificar os abusos e denunciar e prender quem está abusando. E aí é um outro problema que nós temos no Brasil no sentido penal, né? Nós vivemos uma sociedade brasileira onde tem um garantismo penal, que é uma corrente penal, onde aquele que comete o crime, dependendo do tipo de crime, hoje em dia o cara por homicídio de 6 anos está solto. Por É, homicídio. Estelionato, então, 6 meses, o cara compra em casa. Então, hoje, o cara faz uma conta que vale mais a pena cometer o crime, sai né? barato, né? Sai barato cometer o crime no Brasil hoje em dia. Então, o problema não são as redes sociais. Óbvio que elas têm que ter responsabilidade, ela tem que realmente, pô, um crime notoriamente, algo notoriamente criminoso, impulsionado, e tudo isso tem que ser estudado, individualizada a pena e tem que responder. Mas o grande problema que nós temos hoje em dia, que eu estou falando, trazendo novamente, é estrutural. É, o que é verdade, o que é o bem, o que é o diálogo. E aí, no âmbito penal, cara, a gente vive numa sociedade garantista, onde cometer o crime hoje no Brasil é barato. O cara comete homicídio, 3 anos, 6 anos, ele tá solto. O cara comete um crime de tráfico aqui no Rio de Janeiro, com armas, H-47, em 6 meses, 8 meses, ele tá solto. Então, assim, no Brasil hoje, e como nós temos um governo centralizador, né, tudo isso é do âmbito federal. O Estado e o município ficam com mãos atadas. Fica fazendo o quê? Enxugando gelo. Então nós temos que repensar o nosso sistema penal. Temos que repensar o como nós estamos punindo quem comete crime e não criar barreiras. Porque quando você cria barreiras, o que, que vai acontecer? A quem trabalha honestamente, ele vai continuar, ele vai ser travado, e quem comete crime, ele vai continuar cometendo crime. Daniel, olha, foi muito legal conversar contigo. Não sei se a gente chegou a conversar tudo que a gente deveria, mas o assunto é apaixonante, então vai caber mais entrevistas aí. Eu acho que a gente vai ficar mais em contato, né? Porque fatalmente vocês vão estar acompanhando todas as grandes agendas que tem aí, né, pela frente, né? Ao longo do ano. Então nós vamos continuar em contato. Mas foi muito legal conversar com você, conhecer um pouco do trabalho de vocês. E avaliar, né, essa situação que está a internet brasileira, né, que é complicada, ao mesmo tempo que se quer criar um ambiente saudável, mas também aí vem gente querendo criar um ambiente quase que de forçação de barra, para tentar atingir o adversário. Não é fácil você lidar com a Falta pensar situação. Brasil, né? É, Falta pensar Brasil. O, é o que normalmente acontece, entendeu? Todo mundo pensa em alguma coisa do seu interesse, não necessariamente do é, interesse do país, né? Isso. Cara, Luiz, foi um prazer também estar aqui. Pessoal, convido vocês a seguirem ali a B2L, a B2L Brasil nas redes sociais, ou também estou nas redes sociais Doc Daniel Marques, né, minha rede social, TikTok, Instagram, LinkedIn. Né, o Brasil é referência, o Brasil é o Vale do Silício do Direito. Né, a gente está aí organizando imersões internacionais, a gente está levando aquilo que a gente faz no Brasil para fora. Né, e essa discussão da internet é uma discussão difícil, complexa, que envolve várias frentes, uma frente filosófica, epistemológica, ontológica, também jurídica, legislativa, política, e eu acho que esse é o momento de todos nós estarmos juntos, unidos, conversando sobre isso, né? E eu acho que o grande ponto é esse, é como a gente pode pensar o Brasil e como a gente pode fazer com que o Brasil possa estar exportando tecnologia, possa estar exportando inovação, a gente possa estar atraindo talentos do mundo inteiro, não perdendo os talentos brasileiros que acabam indo para fora. Uhum. Né? Como é que a gente pode criar esse ecossistema? Eu acho que passa muito por aplicar aquilo que nós já temos, não reventar a roda, tá ok? E passa por muito em apoiar as iniciativas regionais, uma descentralização do Brasil, né? E passa muito em pensar Brasil. Como é que a gente pode pensar em Brasil para que o Brasil seja o líder? Porque o Brasil tem tudo.
para ser o país que lidera a inovação no mundo inteiro. Nós temos mão de obra, nós temos criatividade, nós temos cultura forte, nós temos tecnologia, nós temos matéria-prima que todo mundo morre para ter. Tá, ok? A gente tem tudo, tudo, É. tudo, tudo para ser o primeiro, segundo, terceiro país do mundo em todos os aspectos, aspectos econômicos, sociais, políticos, né? E muito bacana aqui sua iniciativa, Luiz. Muito obrigado. Olha, eu aqui em Brasília, como eu estou em Brasília, quer dizer, normalmente eu faço muito mais o regulatório do que mercado, né? Então, conta comigo aí para o que for necessário, né? Me mande mais notícias da área de vocês, porque é importante. Hoje, normalmente, 60% da nossa pauta é em cima de questões regulatórias, questões de brigas de mercado. Então, acho que vale a pena. Vamos manter esse contato, estreitar mais esse Claro, contato aí, entendeu? Te agradeço pela entrevista e está convidado para continuar falando aqui no blog sempre que quiser, tá bom? tá ótimo. Um Obrigado, um abraço, então. abraço.